4:25. A morte do rei do Egito é o título em cima da minha Bíblia, mas nós não vamos falar nem da morte e nem do rei do Egito. Nós vamos tirar lições daqui de dentro desse texto para a nossa vida. Olha o que diz o texto. Eu estou aqui com a outra, meu filho, com a RC, revista corrigida. Revista e corrigida, obrigado. Olha lá, quem tiver sem Bíblia acompanha no Data Show. Vai dizer o texto para nós: e aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram. E outra tradução vai dizer: gemeram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E vocês leem o 25, por favor, o 2 e já. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Oremos. Faz uma oração. Pede para Deus falar contigo. Que Deus me dê graça e que eu possa te ajudar, trazendo aqui, pela misericórdia e pela bondade de Deus, uma revelação do céu para a nossa vida. Glória a Deus. Querido Deus, nos ajuda, Pai, abençoada é a tua palavra. Irmãos, o texto vai dizer para nós, eu quero falar sobre o clamor e a resposta. Tem resposta onde tem clamor. Tem resposta onde tem clamor. E é o que nós vamos observar dentro desse texto. O problema não é Deus responder. O problema é a inquietação do nosso coração. Quando nós queremos algo de Deus, nós clamamos, sim ou não? Sim. Mas a gente espera, como diz o Salmo 40, esperei com paciência. Salmo 40 diz: esperei desesperado no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não. Como é que ele diz? Está vendo por que a gente passa por muitas tribulações? Porque a tribulação é uma ferramenta para Deus trabalhar em nós, para aquietar a nossa alma. A tribulação, Romanos 5:3, vai dizer: gera a paciência. Para que seja feito no papel, é usado uma árvore, é derrubado uma árvore, processado o tronco daquela árvore. Falando isso, no Brasil está sendo construída a maior usina de celulose do mundo, aqui no Mato Grosso, ali perto de essa mais perto de Três Lagoas, Inocência. Você que é do Mato Grosso, essa é a de Inocência. E Bataguaçu, o gigante também. Não sei que empresa que é a de Bataguaçu, não é? Bracel. Então, irmãos, para que seja feito, eu fico ajudando a esse computador que vai querer me tributar aqui. Quarta-feira eu estava passando luta com ele. Para que nós possamos ter o papel, nós precisamos de uma árvore. Então, para que nós tenhamos paciência e saibamos esperar sem sofrer, nós vamos passar por alguns processos em nossa vida. O problema não é se Deus faz ou não faz, porque Deus sempre faz aquilo que é bom para nós. Tem coisa que Deus não vai fazer porque não é necessário, é o orgulho nosso, entendeu? Eu tenho um carro,
mas eu queria tanto que Deus me desse uma SW4 ou uma Hilux, caminhonete. Para quê? Não sou fazendeiro. Caminhonete para mim não ia ter tanta serventia. Uma SW4, bacana, mas eu vou pegar a despesa dela só para mim, para que os outros vejam que eu tenho uma SW4. Estou dando um exemplo bem bobinho para vocês verem onde nós vamos chegar. Então, queridos, tem coisa que nós vamos pedir, Deus não vai nos dar, mas aquilo que é necessário e bom para nós e que nos abençoará na continuidade da vida, Deus sempre vai fazer por nós. Se bem que tem alguns irmãos na igreja que Deus dá. Lá em Pirapó tem gente lá que Deus deu. Eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, né? Tem que trazer uma hora comigo, irmão Gilberto. Mas hoje, o irmão Gilberto tem 2 gilãs, 2 caminhãozinhos, pão, tem um sítio, uma casa construída no sítio, uma praia de trabalho de uns, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões. Deus deu. Deus deu para ele o que Deus não me deu 10%. Eu não tenho 10%, pastor Elias, do que Deus deu para aquele homem em 25 anos comigo. E também não tenho inveja dele, porque eu oro que aqui a igreja seja abençoada. Então eu estou dizendo para vocês, não é que Deus não pode dar, Deus pode dar e dá. Mas o problema é a motivação do meu coração. Para que eu quero uma caminhonete? Para que os outros vejam que eu, pastor Adelino, tenho uma caminhonete. Então, se eu tivesse uma fazenda, tivesse um sítio que eu necessitasse carregar umas tralhas aí, eu podia orar a Deus, porque Deus ia dizer, não, ele precisa, não dá porque ele precisa. Então nós precisamos orar com a motivação certa. Esse povo aqui está escravo. E eles começam a clamar a Deus, e a orar, e a gemer. Quem já gemeu aqui? Quem já deu a luz aqui, parto normal? Cadê as meninas que já deram a luz, parto normal? Elas entendem o que eu estou falando. Ai! Ai! Que Deus te livre de passar por isso. Entendeu? Veja bem. Tem aquele dia que às vezes a gente está tão esgotado, tão cansado, parece que falta o fôlego, você vai lá dentro de você e alguém pergunta para você assim: o que está acontecendo? Você está com alguma coisa? Não, estou cansado, estou gemendo, está fatigado, está abatido. Mas aqui o abatimento era geral, que o sofrimento desse povo era grande. Então, irmãos, aconteceu depois de muitos destes dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram, gemeram pela servidão e clamaram pela escravidão. E aí eles clamaram. Por que depois de muitos destes dias? Porque teve os faraós por 250 anos que conheceram José, conheceram a história de José, o que José fez pelo Egito. 250 anos o povo teve ali, obrigado meu filho, o povo teve ali descanso e sossego, mesmo trabalhando para eles, mas não eram escravos, porque a história de José ainda era conhecida pelos faraós que governaram até 250 anos. E primeiro vem José para o Egito, 30 anos. Depois vem Jacó com seus filhos, 70 pessoas ao todo, e passam 400 anos na escravidão. José tinha vindo na frente, pelo propósito e vontade de Deus. Ele foi vendido pelos seus irmãos, abandonado,
rejeitado pelos seus irmãos por causa da promessa de Deus. Ei, se você tem promessa de Deus na tua vida, não se importa se os outros te rejeitam, se os outros querem rifar você, e se pudesse vendia você. Não olha para isso. É a promessa de Deus em nome de Jesus Cristo que está sobre você, que faz com que até lá no teu trabalho, no teu emprego, pessoas te olhem atravessado, porque você é luz, você brilha. Será, pastor? Será? É do diabo, é dúvida. Você brilha, o Espírito de Deus está em você, sim ou não? Sim. Então, irmãos, agora, depois desses 250 anos, tem 150 anos de escravidão, e o povo aqui suspira, porque a escravidão que eles estavam vivendo, eles estavam comendo a comida racionada, a água era racionada, e chicote e trabalho duro, forçado. Tinha metas de produção e eles tinham que cumprir. Está entendendo? Então chega aquele momento de sofrimento que eles gemem de dor, de cansaço, de fadiga, se sentindo abandonados em terra estranha. E eles agora estão experimentando um sofrimento que eles não tiveram no tempo em que viveram os faraós que conheceram José. E a coisa muda. Quando morre um e entra outro. Parece até o Brasil, né? Nós estávamos em uma situação cheia de sonhos, vivendo uma expectativa abençoada para frente, e de repente a coisa começa a mudar. E hoje você olha como a situação do Brasil está. E não vou entrar nesses méritos, mas a gente não se engana, porque nós vamos decidir o futuro do Brasil daqui a uns dias. Morrendo o rei do Egito, suspiro por causa da escravidão. Só que o suspiro aqui nessa tradução, em outra tradução vai dizer que eles gemeram. É a dor, é o sofrimento, é a angústia. Quem gosta de tomar injeção aí? Eliseu? Não, eu também não. Sabia? Homem tomando injeção? A pessoa está em cultura, assim, amolece o braço aí, solta a musculatura. Aí quando a mulher entra assim, é homem, tamanho do Marcos, assim, tamanho do Zéu, tudo grande. Mas injeção ninguém gosta. E a gente quer uma agulhinha. Agora imagina com a escravidão, o sofrimento. Aqui no mundo, quem está sem Jesus está gemendo, porque eles são escravos dos prazeres, escravos dos vícios, escravos do diabo, escravos do trabalho, escravos do dinheiro. Eles são escravos. Eu já fui, eu sei bem o que é isso. Me converti aos 33 anos. Eu tinha sido gerente comercial de uma grande empresa no Mato Grosso do Sul e trabalhava a nível de grandes empresas. E hoje eu nem sei se elas existem mais, acho que algumas pode ser que existam, mas as grandes que eu conheci naquele tempo nunca mais vi. Sandra, Cargill, Anderson, Clayton, Cooperativa de Cotia, tudo grandes empresas com as quais eu tinha relacionamento. E a nível do Mato Grosso do Sul, essa Simone Tebet não chega nem no tornozelo do pai dela. Um homem de caráter que tinha moral no Mato Grosso do Sul. Conheci aquele homem que entrava no gabinete dele quando ele era vice-governador de Wilson Barbosa Martins, que era o governador do estado. Irmãos, mas um dia Deus foi lá me buscar para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Então a servidão que eu vivi lá no mundo dependia de uma vida desregrada, de mentiras, escravo. E o pior é que quando você mente aqui, você tem que estar de olho naquela mentira, porque amanhã você tem que contar outra para segurar aquela.
E a pessoa vive um inferno dentro dele. E eu sei que eu vivi. Então aqui era uma servidão de escravidão, de trabalho forçado, de trabalho pesado. E eles fizeram o que então no meio da escravidão? Queridos irmãos, por gentileza, me ajudem. Clamaram. O que nós vamos fazer, igreja? Será que se nós unirmos a nossa força e começarmos a clamar por um motivo, todos nós, que é a vontade de Deus, e é pela qual vontade Jesus morreu na cruz, é a salvação de almas. Se houver um clamor constante nosso, Deus vai se mover, sim ou não? Nós vamos ver cadeira vazia nessa igreja no fim do ano? O problema não é Deus, o problema somos nós. Se nós nos movermos, Deus se moverá por nós, Deus agirá. Então, irmãos, a servidão, eles estavam agora gemendo por causa da servidão, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Olha bem, o teu clamor sempre vai subir a Deus. Em Apocalipse capítulo 8, a Bíblia fala que as nossas orações, as nossas lágrimas são recolhidas pelo anjo em taças de ouro e levadas a Deus e derramadas sobre o trono de Deus, e elas descem como bomba, relâmpagos e trovões. Olha para você. Sabe o que o tá bom é inimigo do melhor? Tudo que está bom é inimigo do melhor. Toda vida que eu disser que está bom, o meu torcedor do Santos, teve um jogo do Santos e o Corinthians, o cara estava no estádio e o Santos perdeu. Não, o Santos ganhou. E os corintianos pegaram ele, que era santista, e encheram ele de bolacha. No outro dia ele estava todo enfaixado, tudo machucado, indo na rua, e encontrou um colega, e o colega dele: rapaz, o que aconteceu com você? Ele falou: ontem, lá na saída do estado. O que aconteceu? Os corintianos pegaram lá, amassaram eu. O cara falou: nossa, rapaz, que dó de você, que coisa. Aí ele falou: não tem problema não, tá ruim, mas tá bom, o Santos ganhou. Estava todo arrebentado, mas o Santos tinha ganhado, velho. Estava bom. Pelo amor de Deus, irmãos, não existe tá bom é inimigo do melhor. Porque quando eu digo tá bom, sabe o que eu faço? Eu me acomodo. Eu não vou mais em busca de uma reviravolta na minha vida. E nós não podemos nos conformar. Se eu me conformar, eu paro, eu deixo de crescer, eu deixo de produzir para o reino. E Deus nos deu talento, sim ou não? Sim. E os talentos que Deus nos deu, nós estamos fazendo o que com eles? Então aqui eles estão na servidão e eles clamam, gemem, e eles clamam e gemem, e eles clamam e gemem. E o seu clamor subiu diante de Deus. Só que não foi no dia, não foi na hora, não foi no momento. Teve um tempo. Às vezes a gente passa por uma enfermidade. Minha esposa passou 3 anos com câncer. Acho que a irmã Nancy estava lá nesse tempo, acompanhando. Irmãos, ela com aquela bolsinha de colonoscopia do lado, ela não perdia o culto na igreja. Só quando ela esteve assim, muito ruim em alguns dias, que ela ficou até internada, que ela não pôde ir na igreja, que ela não tinha condições. Até teve dias de eu olhar para ela assim e dizer: Deus, tem misericórdia, não leva ela agora não, ajuda ela mais um pouco, eu preciso dela para me ajudar. Falava: Deus, vai virar uma confusão, minha vida vai ser tanta gente querendo casar comigo, que depois não vou saber com quem eu caso. Segura ela aí, você vai distrair vocês, para brincar com vocês. Mas eu passei uns momentos, só eu, ela e Deus sabemos. Foi difícil, foi muito difícil. Os gemidos dela foram muitos, mas Jesus, 5 cirurgias, irmãos, 5 cirurgias, 22 radioterapia e 27 quimioterapia. Aí hoje ela está pregando lá, por isso que ela não está aqui. Está entendendo?
dá conta da casa, se vira. Tem hora que eu falo, faz uma coisa só, pelo amor de Deus. Não, ela põe comida no fogo, ela põe roupa na máquina, pega o baldinho com a vassoura, o rodinho, o pano e entra lá para dentro. E tem hora que eu falo, pelo amor de Deus, faz isso com você. É muita coisa. Sabe o que é assobiar, chupar cana e cortar cana ao mesmo tempo? Eu sei que muitas mulheres fazem isso. Nós homens, pelo amor de Deus, a gente bota a roupa na máquina para lavar e senta no sofá, fica olhando no celular esperando a máquina para pintar. A gente não tem essas habilidades. Parabéns para as mulheres. E aqui, irmãos, eles gemeram, clamaram e o Senhor ouviu, porque o clamor deles subiu ao Deus. Qual é o Deus que nós servimos? Alguém pode me falar? É o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E eles não tinham Jesus e não tinham o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas. Mas eles tinham confiança que Deus responderia o seu clamor e as suas orações. Versículo 24: e ouviu Deus o seu gemido. Meu irmão, quando você não tiver palavra de oração, irmão, vai lá no teu cantinho, atrás da porta, sei lá, dentro do banheiro, no teu quarto, arruma um canto para tu orar. Se não tiver palavra, chora lá, geme lá. Estou tão lascado hoje que eu não sei o que falar, me ajuda. Não fala isso não, você não está tão lascado. A gente vai se derretendo, se não conseguir sozinho, quando no louvor. Eu me lembro quando a minha esposa, a primeira, me deixou, fiquei com 3 filhos, que os filhos não quiseram ficar com ela, ficaram comigo. Agora você imagina, um cara bonito igual eu, com 38 anos, separado com 3 filhos, adolescente ainda, que não é fácil de lidar com adolescente, só quem tem sabe como é que é. E os meus ainda machucados por causa da separação, porque a mãe jogava todo o veneno em cima de mim, e não foi eu que provoquei nada. Aliás, eu vivi escovando os pezinhos dela para viver bem, não falando mal dela, mas da natureza difícil, da natureza ruim. Por isso que Jesus fala pela natureza do coração, às vezes não dá certo. Então, irmãos, eu lutei com 3 filhos, mas eu clamava, eu levantava de noite, olha, você só tem a hora que você mais ora no aperto, é na dificuldade. Por isso que eles estão aqui, a Bíblia está relatando que na servidão deles, eles clamaram. Eu acho que por um tempo eles foram levando, isso aí vai passar, está ruim, mas está bom, isso vai passar, e foi indo, e o negócio foi se prolongando, e está ruim, mas está bom, mas foi ficando pior. E aí eles começam a clamar. E eu acho que esse clamor aqui, irmãos, não é igual o crente chama gato. Sabe o crente chama gato? Eu acho que aqui não, o negócio era sério. Estou deixando vocês pensar. O crente chama gato é assim, ninguém me escuta. Tem um crente repórter também, né? Na oração, meu Senhor, visita meu marido, aquele sarado, Senhor, olha, o Senhor viu o que ele está fazendo, o crente repórter. Tinha uma dessas lá na igreja. E eu já estava lá na igreja da minha filha. Minha filha, pelo amor de Deus, todo mundo está sabendo que é seu marido, não faz isso, esse miserável nunca vai entrar nessa igreja. Não morre desse jeito. Tem coisas que você não pode falar mal dos outros estudar. Mas aí, irmãos, eu creio que o gemido deles negorava, era urrando mesmo, clamor. Oh Deus, socorre-nos. E se nós não tomarmos cuidado e orarmos pela nossa nação, nós podemos passar por isso. Olha Cuba,
O inferno está lá hoje. A culpa é do Trump? Não. 60 anos de escravidão. Sabe como que eles viveram? Debaixo do petróleo da Venezuela que alimentou Cuba. Está aí para todo mundo ver. Não sou político, irmão. Eu sou um camarada assim, informado. E eu vou captando essas coisas e olhando para a Bíblia. Olha o Irã. Desde que aquele miserável lá, que agora o filho dele tem vontade de voltar para o poder, tomara Deus que não volte, e aquele homem deixou muita gente mutilada, furar um olho, cortar uma mão, o reza mais leve. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós podemos cair dentro de uma cilada que o diabo vem armando para o Brasil, e nós chegarmos a ter que clamar e chorar. Então é melhor orar hoje. Deus, muda o sistema dentro da nossa nação, traz paz para a nossa nação. Se pode, o que aconteceu lá aqui no Mato Grosso, agora esses dias, chegam os fiscais da prefeitura com a polícia numa igreja por denúncia de vizinho, com decibéis, e mediu, eu nem sei se é decibéis, é decíbel, não sei lá como é que chama aquele negócio que disse agora, e mediram na porta da igreja o som da igreja. Era permitido 60 decibéis, estava com 70. A pastora não recebeu nenhuma comunicação, os obreiros não receberam uma comunicação, ninguém foi advertido. Simplesmente eles entraram com a polícia, pegaram o microfone da mão da pastora, ela se precisou fazer louvor, mas não. Recolheram o som da igreja. Coisa humilde, irmãos, uma caixa de som e uma mesa de som. E levaram a pastora e levaram os equipamentos para a delegacia. Agora, recentemente, estão pensando, nós estamos vivendo um tempo ainda de bênção na nossa nação. Olha as portas abertas e a gente pregando ali dentro. Mas nós precisamos orar pelo nosso país, para que nós não venhamos ser escravos de um sistema como o povo da Venezuela, que a gente acha eles aí um sinaleiro. Às vezes, até quando eu tenho uma oportunidade que dá certo, eu pergunto para a pessoa, sempre falou alguma coisa, mas eu pergunto de onde é. Eu estou falando dessas coisas para vocês entenderem o que é escravidão, sofrimento, e que Deus não nos permita urrar para clamar. Que Deus nos continue com a mão estendida sobre a nossa nação. Irmãos, eu estou resumindo aqui já para terminar. E ele diz no versículo 24: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com quem, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus falou para Abraão: olha, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, larga tudo aí, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão vai, e depois Deus fala para Abraão: olha, depois, quando se encher a medida do amorreu, do heveu, do heteu e de tudo quanto é eu que tinha lá na terra, eu vou trazer a tua geração para essa terra. Abraão sai, Deus coloca ele aqui, ele vira peregrino e tal, e vem Isaac, e vem Jacó. E os filhos de Jacó, José é vendido para o Egito, e depois vai Jacó para a sua descendência, por causa da seca em Israel. Agora, depois tem uma promessa. Eles estão clamando: socorro, Deus, ajuda a gente, estamos aqui, estamos ferrados, a vida está dura, não tem Bolsa Família, não tem isso, não tem aquilo, não tem Vale Gás, não tem. E eles estão clamando, e ouviu Deus o seu clamor, e lembrou-se do quê? Eu tenho uma promessa com Abraão, com Isaac e com Jacó, que a descendência deles da terra do Egito vinha possuir a terra que eu mandei ele olhar. Mostrei para ele o que seria deles, a descendência dele. Abraão já tinha morrido, irmãos, há muito tempo, mas a promessa estava de pé.
Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Será que nós estamos pensando e praticando o que nós temos de conhecimento na palavra? Precisamos, pastor Edson, acelerar, aumentar a nossa vida de oração, buscar mais o Senhor. Ele tem coisas para fazer em nossa vida e também para fazer através de nós, porque nós queremos muito que Deus faça aquilo que queremos. E o que Ele espera que nós venhamos fazer? Nós vamos fazer, fomos chamados para fazer. E agora, queridos, olha bem o texto, versículo 25, para encerrar. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Irmãos, quando Deus se lembra deles, Deus muda a atitude. Deus está lá observando eles no Egito. Você pensa que Deus não estava vendo? Claro que Deus estava vendo. Foi Deus mesmo que permitiu eles ir para lá. E Deus está vendo você, está vendo a tua família, está vendo os teus problemas, está vendo as tuas dificuldades, está vendo os momentos que você passa, e está ouvindo o que você fala também. Se você fala em oração, ou se você fala em reclamação, também Deus ouve. E o Senhor aqui mudou a atitude. Quando Ele ouviu o gemido do povo, Ele disse: agora sim, agora vocês chegaram no ponto que eu esperava vocês. Porque, irmãos, tem hora que o sossego nosso impede Deus de agir. Meu filho, cansa de falar isso, não sossega, velho, não sossega. Vocês pensam, as minhas noites como é que são? Os meus dias? Pergunta para o Não gosto de falar de mim mesmo, que parece que eu quero me exaltar. Eu não gosto disso. Então, irmãos, Deus mudou de atitude. Sabe o que aconteceu aqui? Deus se lembrou do conserto, Deus mudou a atitude, e aí a Bíblia vai dizer que Deus atentou para os filhos de Israel e conheceu-os. Deus não conhecia eles? Não conhecia. Só que quando o clamor subiu, Deus deu uma olhada para baixo assim: a coisa está feia aí. E eu tenho uma promessa com Abraão. Não fala que eles oraram sobre a promessa, e você deve orar em cima de promessa. Deus, a tua promessa, quando eu estava separado, agora eu me lembrei do que eu ia falar. Deus, eu levantava todas as noites a orar, como sempre fiz, e eu falava: Deus, a tua palavra diz: não é bom que o homem fique só. Familiei uma companheira, uma ajudadora, uma pessoa que tenha moral, caráter, que esteja diante de mim, do Senhor. Eu quero uma mulher que tenha o teu Espírito na vida dela. Eu batia na porta de Deus em cima da promessa. O Senhor falou para o Adão: não é bom que o homem fique só. Eu falava para Deus: eu estou só, com 3 filhos, eu preciso de alguém para me ajudar na caminhada. Mal eu sabia que Deus sabia o que Ele estava fazendo. Levou 4 anos e meio para aparecer alguém, mas Deus estava trabalhando em mim, me preparando para o ministério, trabalhando na minha época. Estava 8 anos lá na IPI, orando para que Deus preparasse um esposo para ela. E a irmã dela se converte na nossa igreja, e ela vem para a nossa igreja, Brasil para Cristo, em Venceslau, onde eu era co-pastor. Olha como Deus vai trabalhando. E ela fica lá, e quase direto ela pedia oração para mim, e eu orava por ela, e às vezes ela falava: pastor, ora para Deus me dar um esposo. Só eu e minha filhinha, eu queria tanto que Deus me desse um esposo, mas eu quero um homem de Deus. Eu lá sabia que era eu corria de mulher igual o cão corre da cruz, porque eu já tinha sofrido tanto no meu primeiro casamento, eu não queria passar por tudo de novo. Tinha 6 da igreja que queria casar comigo. A Patrícia tinha a preferida dela, a Flávia tinha a preferida dela, e o Rodrigo tinha a preferida dele. É só perguntar para eles.
conta isso. E eu escorregava mais do que bagre e saboado. E um dia Deus começou a falar comigo, usando um, usando o outro, usando o outro. E eu, meu Deus do céu, que confusão, aí eu não sei. E ela estava lá. E ela trabalhava doméstica. E ela chegava na igreja tão cansada, pastor. E o cabelo dela não é lisinho daquele jeito, não, né? É o outro cabelo que eu conheci ela, que eu falo que eu gosto dela com outro cabelo. E ela chegava na igreja. E no louvor ela ainda aguentava o tranco. Depois, na hora da pregação, ela fazia assim, eu ficava com aquele cabelo armado em cima do outro. E ela dormia. E eu olhava assim, meu Deus do céu, essa menina tem isso aqui é hotel. Não dá nem para aguentar uma hora e meia, 2 horas de culto. Mas coitada. Depois eu fui conhecendo e vendo toda a situação dela, né? Aí, um dia, Deus usou o pastor para falar para mim, não ora mais por minha esposa está aqui. E ela olhou para mim, eu olhei para ela assim e falei, tá bom. O pastor está perdendo o rumo. E vem aqui, quando a mãe nossa fez uma oração, que abençoou. No outro dia eu fui lá na casa dela, pergunta para ela. Falei para ela assim, falei, esquece aquilo que o pastor falou. Não estou nesse negócio contigo não. Eu estou orando para Deus preparar um esposo para mim, para preparar para você. Esquece esse negócio, não entra nesse embalo, não entra, não vamos sofrer. Vou na casa de uma irmã que nos convidou para almoçar, estou falando de clamor, irmãos. E eu orava muito, não só por isso, como pelas outras coisas que eu oro. E aí nesse dia, estou na casa da irmã e chega a filha dela, que era da metodista, muito usada por Deus, e chego lá toda feliz, toda contente, estava eu, a Flávia e a Patrícia. E ela disse, pastor, eu estou sabendo que Deus preparou uma esposa para o senhor. E eu disse, filha, eu não estou não. Que tirada, né? Mas eu sempre fui resolvido na vida. Falei, filho, eu não estou sabendo não. Nossa, Deus tomou ela assim, de uma forma que o semblante dela mudou. Ela disse assim, homem, eu digo para ti, olha, se é o Senhor, aproxima, se não é o Senhor, afasta de mim. Aí eu senti um temor dentro de mim. Comecei a orar e jejuar e fiquei quieto. E as coisas foram acontecendo. São 26 anos de casado, 1 ano e meio de namoro, quase 30 anos juntos. Graças a Deus a gente vive bem. Vive bem, graças a Deus. Não tem pauleira, não tem gripe. Inclusive, pouco tempo atrás, um vizinho nosso falou para nós, nossa, parece que não tem ninguém nessa casa, nunca escutei o senhor falando alto nessa casa, nunca escutei a Edna gritando. Não, filho, o Espírito de Deus sempre está aqui do nosso lado. Então, irmãos, a servidão, o sofrimento, a escravidão leva ao gemido, ao grito de dor e à oração, e Deus responde. Eu quero que você leve essa frase: clamor tem resposta. Vai orar. Pastor, eu já oro. Ora mais. Ora mais. E as coisas vão acontecer. Ora pela igreja. Senhor, coloca um crente em cada cadeira daquela lá. Traz famílias para a igreja. Traz homens, mulheres, jovens. Ore pela salvação de jovens, irmãos. Amém, queridos? Então vamos